Vamos lá, gente. Hoje é dia 13 de março de 2017. E a gente está ao vivo para falar do quarto dia do South by Southwest Interactive. Hoje a gente mudou um pouco a posição da câmera. Antes a gente estava filmando aqui, o centro de convenções está aqui. Hoje a gente está filmando o Bush Square Park, que está aqui. Esta bola daqui é o espaço do Brasil, da Apex, né? Be Brasil Interactive. São duas bolas, um lounge. Aqui é onde tem o Registrants Lounge, onde você pode pegar uma bebida todo dia, geralmente é ruim. No primeiro dia foi um negócio da Monster, que é lastimável. Enfim, aqui se o Marcos... Você tá vendo o anti-merchandising. Mas pode vir, gente, pode vir que é massa, vocês vão gostar. Bom... A gente vai ser processado pela Monster aí. Não vão. É só um feedback. O energético é melhor do que esse drink que vocês têm com café. Cada um com seu gosto, né? Eu não curto muito essa história de café gelado, não. Mas também não curto muito essa onda de energético. Então não mesmo, né? Vamos lá. Eu tomo energético só para ficar um pouquinho mais ligado quando eu preciso. Isso, então vamos ser breve, porque hoje foi um dia cheio, foram 11 palestras, 5 minhas, 6 do Marcos. E tá naquele sentimento de que o dia tá acabando. Eu acho que uma noite de sono também faz muita diferença, né? Hoje eu estava mais na pilha, assim, consegui manter um pouco da alimentação, exceto café, mas deu tudo certo. Nossa, eu já não tanto, porque hoje eu vi 6 coisas, ou posso dizer 5,75, porque eu cheguei atrasado na primeira. Mas e aí minhas refeições hoje foram meio zoadas, porque eu tomei café no meio da manhã, meu almoço foi meio que um lanche, eu nem fiz aquele esquema que eu não gosto de fazer geralmente, mas acho que valeu a pena pelo conteúdo. Só para localizar rapidamente, essa rua que passa aqui, cara, eu sou péssimo disso. Essa rua que passa eu aqui... não consigo fazer, Essa rua que passa aqui, ó, essa é a rua 4. Que aí tem a 5 aqui, a 6, até lá em cima. Bom, vamos lá. Comecei hoje... Posso começar? Vá, manda ver. Comecei hoje com uma palestra sobre Do You Speak Dog, que é treinadores comportamentais de cachorro, falando sobre a comunicação entre seres humanos e cachorros. E aí vem uma coisa de educação interessante. Eu já ia perguntar, o que isso tem a ver com educação? Eu gosto de cachorro. A nossa audiência eu já gosto de cachorro. E aí tinha uma moça lá que dela é dona a Border Collie, que talvez conheça o maior número de... Ela é chamada da Border Collie mais inteligente, mas na verdade ela é a Border Collie que mais entende palavras humanas. Olha. E isso não significa que ela seja a mais inteligente. Café gelado, a Juliana Junqueira gosta. E aí a treinadora dela, a dona dela, falando que ela aprende por contexto. O jeito que ela entendeu as coisas foi por contexto. Igual as crianças aprendem. Então, assim... Não foi, por exemplo, ela tinha um garfo, uma faca e uma colher, ela conhecia o garfo e a faca, então ela eliminava o que ela conhece para aprender sobre a colher. E desse jeito ela foi aprendendo por contexto. E Border Collies são cachorros que eles aprendem, há anos, por séculos, eles são treinados para ainda ser cachorro de pastoreio. Então ele tem um olho no rebanho e o ouvido no fazendeiro. Então ele sempre está atento às coisas que estão ao seu redor e por isso ele aprende por contexto. E aí foi bacana também para falar que cachorro é cachorro, seres humanos são seres humanos, então não adianta você dar tratamento para cachorros que são de seres humanos porque eles são animais diferentes. Eu voto nisso. Eu acho estranho quando as pessoas tratam cachorros como pessoas. Isso. Mas aí tem um outro lado, que tinha uma moça que tem um bulldoguinho francês, que é estrela de comerciais, etc. e tal. Ela tem uma agência disso. E o mercado pet nos Estados Unidos movimenta 37 bi ou 53 bi por ano. É diferença grande entre 37 e 53, mas é um valor grande. Bi, cara. Bi. E que mesmo sabendo que são cachorros, não adianta você chamar um cachorro para uma campanha e vender roupa, vender estilo de vida através de um pet, porque ele não tem voz. Não é o cachorro que gosta de política, não é o cachorro que gosta de viajar. É sempre o dono da mensagem que quer passar. Então tem esses dois lados de você treinar o cachorro comportamentalmente
e querer que ele seja vendido como um ser humano para você vender algum produto junto, mas na verdade são duas coisas diferentes. Foi uma palestra bacana, de novo, reforço positivo, que é discutido amplamente no mundo canino. A gente sabe também que na educação funciona muito mais do que a punição, foi colocado em pauta. Então, essa é a ligação entre treinamento de cachorros e seres humanos. Bom, legal. A minha primeira que... Bom, primeiro, como não poderia deixar de ser, eu tive meu contratempo do dia. Mas aí, assim, acho que em função do cansaço, eu deveria ter levantado uns 30 minutos antes e aí saí um pouco atrasado. E aí, em função disso, peguei um ônibus e, assim, a gente tem 2 ônibus para vir para cá, que é o 801 e o 803. Eu precisava ir para um lugar que é do outro lado do rio. E desses 2 ônibus, um atravessa a ponte que eu precisava, o outro atravessa uma ponte que é algumas centenas de metros para lá. E eu peguei o ônibus e fiquei meio sem saber qual ônibus eu estava. Passei do último ponto antes da ponte que eu precisava ir e dei a volta lá na... Longe. Entendi. E aí, o que aconteceu foi que assim, eu fiz um passeiozinho no parque que tem ali, porque eu atravessei o parque para chegar no hotel. Aí você perdeu tempo. E perdi tempo, claro. Mas, enfim, cheguei lá, fui ver uma palestra. Gente, quando eu fico olhando para baixo aqui, é porque eu estou conferindo as anotações no celular e tal, o cabeça já é melhor no ao vivo do que eu. Então, eu tô me lembrando aqui dos títulos todos, então hoje eu vi coisa demais. O primeiro que eu vi chama Engineering Collisions Between Games and News, que é um mix, por assim dizer, de qual que é a relação que pode existir entre game e jornalismo. E aí é bem interessante porque, bom, como a gente tem que ser rápido, resumindo, tanto para um jogo quanto para fazer uma notícia, você tem que ser uma espécie de pesquisador. Né? Você não consegue construir um jogo simplesmente, fiz um jogo aqui. Né? Você tem que entender ali o contexto, uma série de detalhes que você precisa fazer uma pesquisa. E quando você vai fazer uma notícia, é a mesma coisa. Uhum. Né? Então, é uma das principais pontos. E eles mostraram alguns exemplos ali de jogos que são utilizados para trazer informação para as pessoas, que nesse sentido eles têm um viés meio jornalístico e totalmente educativo, porque um dos exemplos que eles dão lá, que é o Commuter Challenge, que é assim, é um jogo, commuting basicamente é seu deslocamento do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Não existe em português. Não existe em português, exatamente. E que é um negócio que a gente acredita que não é necessário na maioria das vezes, né? Mas e aí eles fazem é um jogo que você é um cara que precisa pegar um transporte até o trabalho, você tem que fazer isso durante uma semana, pegar o transporte para o trabalho e chegar a tempo, aquela coisa toda, chegar no horário, tem várias variáveis você não pode ficar sem dinheiro e não pode ser demitido por atraso, essas coisas. Então, é bem legal, bem interessante a ideia, porque eles fizeram um monte de pesquisas sobre o trânsito mesmo, né, como que ele funciona ali na região, para conseguir construir esse jogo, porque o jogo tinha que ser verossímil. Não era um jogo simplesmente para os caras se divertirem com isso. Mas aí você ensina divertindo as pessoas. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos já respondendo do jeito que as perguntas vão aparecendo. Podemos. São jogos de mercado ou são jogos feitos para fins específicos? Nesse caso, são jogos foram feitos para fins específicos. Esse que eu falei, ele foi feito dentro de um contexto. Preciso resgatar aqui uma coisa para te dizer. Ele foi feito basicamente para ensinar mesmo para as pessoas. Eu não estou lembrando a localização. Perdi algumas informações desse momento, mas assim, eles fizeram esse jogo para mostrar para as pessoas quais são as dificuldades que existem no trânsito e como elas podem fazer para evitar isso, e um pouco de uso de transporte alternativo. Então foi específico para um fim. Acho que a maioria do que eles mostraram ali tinha um fim específico. Não eram jogos de mercado, não eram jogos que você, eu vou comprar o jogo ou vou aplicar o jogo num esquema de empresa. Quer dizer, talvez eles até topem, né? Mas teria que ser construído especificamente para isso. Entendi.
Ela tá falando da pesquisa do uso do Minecraft sobre imersão. Eu já ouvi falar desse estudo, preciso conhecer melhor, mas é bem interessante. Eu tenho ouvido falar muito do uso do Minecraft para a educação. Bom, sua vez? Lá no Riot eu vi também mais uma matéria, mais uma palestra sobre fake news, e parece que fake news, assim, a relação atual da imprensa. A propósito, essa foi a única que a gente viu junto. Você falou, a gente não viu nada junto, mas estávamos no mesmo lugar. Exato. Então, essa sobre fake news ela foi bacana porque assim, as pessoas estão realmente empenhadas em acabar com fake news. Foi bacana porque contextualizou quais são as diferentes razões de fake news, e aí começa desde zoeira, tipo sensacionalista, o The Onion, uma sátira, mas vai para outros motivos, má apuração, mau caratismo mesmo. Esse é o pior tipo, né? Na verdade, porque se você for pensar nas brincadeiras, na sátira, no sensacionalista, no Piauí Herald, são coisas para divertir o público e inclusive criar uma postura crítica muitas vezes, né? Principalmente o Piauí Herald é genial nesse sentido, mas quando você vai para entrando no mau caratismo, do criar conteúdo só para ganhar dinheiro, e aí o bicho começa a pegar. E foi interessante porque trouxe não só jornalistas, tinha um cara da AP, da Associated Press, mas também tinha pesquisadores e neurocientistas. Então, tem psicólogos. Trouxeram o ponto cognitivo da parada. E do ponto prático, as pessoas, os meios de comunicação vão continuar combatendo fake news, porque igual o Basquiat falou ontem, editor-chefe do New York Times, é o jeito de você tem que falar para combater, não tem jeito, mas a Associated Press criou uma ferramenta de checagem de fake news para os clientes, quem compra notícia da Chama Associated AP Fact Checks. Isso. Pra, quem quiser dar uma pesquisada. E eles, junto com outros meios de comunicação, estão trabalhando com o Facebook junto para poder acabar com o fake news. Então, toda vez que você compartilha, e as pessoas compartilham porque elas tendem a acreditar mais nos amigos do que na imprensa, em alguns pontos, que é sintomático. Ou no Donald Trump. Ou no Donald Trump. E também elas tendem a compartilhar o que elas acreditam. Então, por isso essa chuva de fake news no Facebook. Quando as pessoas compartilham uma fake news, você, usuário, pode ter um botãozinho lá. O Facebook tem uma nova característica, isso, que é denunciar esse post, você coloca que é um fake news, e aí tem um painel no back-end do Facebook, onde os veículos podem checar, dizer se é fake news, dar a sua versão da história, apurar e ajudar a ser uma plataforma cada vez melhor. Inclusive contestar, né? Contestar, elas exatamente. Podem contestar, e se elas contestarem, você vai ver na notícia lá que, assim, por exemplo, a Associated Press está contestando aquele conteúdo. E se isso acontecer e você tentar compartilhar, inclusive tem uma funcionalidade que acho que que ele pergunta, né? Você tem certeza que você quer compartilhar esse conteúdo? Que é fake. E é bacana, assim, eu acho que no ano que vem a trilha de jornalismo já cresceu muito do ano de 2016 para esse ano. Eu acho que ano que vem, do jeito que as discussões, a relação do poder com a imprensa está acontecendo aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem tudo para essa trilha aumentar mais, porque está muito em voga, está muito latente essa fricção entre o poder executivo nos Estados Unidos e os meios de comunicação. Eu corri depois para ver o Ray Kurzweil aqui no Centro de Convenções. Ele é um cara foda, né? Ele inventou milhões de coisas, inclusive ele está no Google para alguns anos para poder trabalhar inovação lá dentro, sendo bem simplista. E ele estava junto com a filha dele, e eu achei a palestra interessante. Eu daria 3,5 em 5 estrelinhas. Porque ele falou de como... A gente estava só um parênteses discutindo isso agora, porque assim, eu não vi, mas teve muita gente que criticou né, o conteúdo. Acho que a expectativa do público estava muito alta. Isso. E aí, talvez não tenha atingido aí 100% do coração do público. E aí a galera deu uma criticada mesmo. Ele falou sobre como arte e tecnologia para contar novas histórias. Sabe? Ele e a filha, que é ilustradora, acabou de fazer um livro
E eu achei bacana, assim, a conversa, talvez o tom de voz dele, é porque a gente vê tanto cara preparado para fazer pitch aqui, e, tipo, literalmente palco, cheio de energia, que ele Chega fala, lá, ele senta mais tranquilão, conta a história. Foi bacana, foi talvez não o que as pessoas esperavam, mas quando você entra com uma expectativa baixa, tipo, eu entrei assim, você, não expectativa baixa, quando você não espera muita coisa, já dizia o Barão de Tararé, de onde pouco se espera, daí que não sai nada, mas não foi o caso. Pode crer. Foi bacana, foi inspirador de certa forma. Bom, respondendo comentários aqui, o Gabriel Yamada, e Marquito representa, valeu, Gabs, pela audiência aí. Eu ia vir para ver essa também do Ray Kurzweil e fiquei naquela assim, vou, não vou, e eu tava bem longe daqui, tava do outro lado do Rio, e fiquei naquela vou, não vou, falei, não vai dar tempo, a fila tava grande, eu tava recebendo, né, inputs da galera falando que a fila tava grande, eu falei, vou lá então eu vou ver o que eu tinha marcado para ver aqui, que era que era um conteúdo sobre histórias reais, assim, era sendo humano, o uso de histórias reais para você conseguir capturar a sua audiência. Era um conteúdo meio marketing, meio jornalismo também, mas enfim, acabou que começou a lotar tudo. Eu fui parar hoje numa outra que chamava Intimacy at Scale, que a gente pode dizer que é intimidade escalada, né? Alguma coisa assim, tradução livre. E eu fui parar e era um CEO de uma cadeia de restaurantes que chama Sweet Green, que é uma cadeia que tem crescido pra caramba aqui nos Estados Unidos e que tem vindo com uma proposta de trazer comida saudável. Eles falam real food to the people, né? Então é comida real, comida saudável para a população. Eles são um restaurante vegano, né? E eles têm um posicionamento que assim é bem legal a ideia deles, porque eles têm um posicionamento muito forte de valores, assim, o nosso objetivo não é simplesmente crescer loucamente, ter milhões em receita. Sim, a gente é um negócio, a gente quer crescer, a gente quer ter receita, mas a gente tem preocupações que elas são muito mais, elas vão além disso. Então, assim, a gente se preocupa com as pessoas que trabalham com a gente. Então, existe uma política eles falam que eles dão para os empregados deles o mesmo tipo de acesso à comida que os clientes têm, por exemplo, que é um negócio que é bem legal. Eles integram os empregados com os fornecedores. Então, eles mostraram um cara lá de Chicago que tem uma fazenda urbana, chama Growing Power. E o restaurante de Chicago parece que só compra o repolho, por exemplo, desse cara, que é um cara que fez um projeto sustentável de agricultura urbana e aí está fornecendo para alguns restaurantes, entre eles o Sweet Green. Enfim, é uma proposta bem legal, assim. Achei legal pela filosofia que eles têm, achei legal pela maneira como eles trabalham, e parece que eles têm um público que é uma galera que gosta muito, assim. Então, eles têm essa ideia de que, assim, cara, você é meu cliente, eu vou te tratar bem, eu gosto de você, você é importante para mim, e parece muito genuíno, tá? Não é aquele discurso, você é muito importante para nós, gravação de telefone, né? Tanto que eles não têm delivery. Ele fala que, assim, você tem um aplicativo, você pode ir lá, você pode comprar, você pode pagar, mas você tem que retirar a comida no restaurante, porque eles acham que o contato, que conhecer o cliente deles é fundamental e que esse contato faz toda a diferença. Aí ele conta algumas histórias de clientes, né, que o cliente chegou lá e chegou lá para comer, e aí o funcionário perguntou, e aí, como é que você tá e tudo, e que foi tão genuíno que o cara começou a chorar porque ele tinha perdido o pai, e aí o funcionário tinha perdido o pai também, os dois tinham perdido o pai por câncer, o funcionário tinha perdido há uns 30 dias, e ele foi super acolhido, teve uma experiência super legal, e eles terminam com um vídeo, que é um cara que faz um vídeo que ele corre 16 milhas, vai dar uns 20 quilômetros mais ou menos aí, ou um pouco mais que isso, né? Cada milha é 1,6 mais ou menos. E
E aí ele faz um vídeo e vai procurando vários clientes, ele percorre um trajeto e vai achando vários restaurantes e ele vai pegando vários clientes e os clientes agradecendo ao Sweet Greens porque o restaurante é legal, porque trata bem o cliente e tal. E o cara fez isso, o CEO falou, ó, esse é um cliente real, e eu contei para ele 2 dias atrás que eu ia mostrar o vídeo dele aqui no South by Southwest, ele mandou um alô para todo mundo. Que massa. Então, achei bem legal, foi surpreendente nesse sentido, porque eu não ia assistir isso, mas é uma coisa de branding, de marca, que vem trazendo esse conceito que a gente já acredita muito, que é, vamos tratar o cliente com carinho, vamos tratar... o cliente, né, você ter uma relação genuína com o cliente e vice-versa. É isso aí. Bom, próximo. Keynote, Adam Grant, na mesma sala do Ray Kurzweil, então essa foi tranquila, porque eu só fiquei lá. Alguém começou a tocar um belíssimo piano aqui no Hilton, então de parabéns. A gente tem trilha sonora de novo. Tem trilha sonora de novo. Super legal o Adam Grant porque ele fala sobre os originais, as pessoas originais. E as pessoas originais não são muito do que a gente imagina que sejam. Elas geralmente, antes de ter a ideia original, elas continuaram no emprego padrão. Tipo, o cara da Nike ficou 3 meses antes de só ficar com a Nike. Eles não têm medo de errar. Tem umas coisas interessantes, eu vou pegar aqui, mas eles fazem o desconfortável parecer familiar. E ele conta uma história rapidinha daquela firma de design chamada IDEO, onde eles tinham muitos designers. E aí ele sempre defende a história de que você tem que ter um estranho para ter uma outra visão, aquela coisa de diversidade e inclusão que a gente tem falado aqui. Então eles tinham só designers. Sempre tem gente que ainda não acredita nisso. Mas tudo bem, um dia eles serão iluminados. E em determinado momento começaram a ver que estavam vindo as mesmas ideias e foram implementar uma ideia X e começaram a contratar antropólogos. E antropólogos são ótimos em fazer observações externas e absorver aquela cultura e trazer para dentro do novo ambiente. Eles falam, cara, os antropólogos são gênios, a gente só tem que contratar antropólogos. Mas eles iam cair no mesmo problema. Eu sabia que eu tinha que ter terminado o curso de antropologia, cara. Mas é bacana para você, foi uma coisa bacana para você entender de onde vêm as ideias, de como você não tem que... Ele fala assim, se você tem várias ideias, lista todas, da melhor para pior, e você vai ficar com a segunda, porque a primeira geralmente você está cego em cima dela. E não ter medo de se expor às suas ideias, porque a gente sabe que geralmente você precisa de ter um pouco mais de cuidado na hora de polir ela, mas não ter medo de expor, porque geralmente dali pode vir alguma coisa bem bacana. Eu achei joia. Muito legal. Inclusive o nosso amigo e parceiro Leandro da Nuts, ele sempre fala isso, a primeira ideia nunca é a melhor ideia. É a melhor ideia. Bom, eu acabei dando sorte porque eu perdi na verdade eu tinha perdido o Ray Kurzweil e eu tinha perdido a que eu ia ver, e aí entrei nessa Intimacy at Scale, e aí cheguei tinha uma segunda sessão, tinha um encore dessa sessão, que era sendo humano, como as histórias pessoais podem mudar o mundo. Eu acho que só vale dizer um negócio, não é raro, é raro ter um encore. Geralmente é uma vez só, se você não viu. É difícil ter a mesma sessão 2 vezes. Não, claro. Como é que é o homem que toma banho no rio, lá, a história de que não vai ser o mesmo homem, nem o rio vai ser o mesmo rio. Né? É mais ou menos essa história. Foi interessante. Eles falam... a sessão ela era também muito voltada para comunicação, para pessoas que exploram essa questão de falar com o público, com a audiência. Eles falam muito da importância de como que você conta a história, da humanização. Eles falam muita coisa que a gente já falou aqui, que eu vi aqui infinitamente, né? Essa coisa do storytelling, cara, certamente para mim é um dos trends aqui do South by Southwest. Não sei se porque é um assunto que me interessa também, claro, né? Mas eu vi muita coisa disso. E mesmo quem não está especificamente falando sobre esse assunto, fala alguma coisa sobre esse assunto.
né? E aí tinha, inclusive, a participação de um cara que chama David Litt, que ele escrevia os discursos da Casa Branca entre 2011 e 2016. Então tinha um cara de peso. Depois foi um outro cara. E aí a gente enfim, essa questão mesmo da importância da humanização, de você ser genuíno na coisa, no que você está contando, de você... É aquela história, o cara que conta uma história humilde, mas ele não é um cara humilde, né? Ou ele não conta de um jeito humilde. Falam da importância do uso do humor, que o humor é sempre um negócio muito legal. E teve uma pergunta no final que foi super divertida, que chegou um cara lá e falou pro David Litt, cara, tô vendo aqui, você é super sério, eu queria saber se tem alguma dica, porque assim, eu não sou nada divertido e eu gostaria de ser divertido. E aí todo mundo riu. E aí um dos caras até falou assim, tá vendo, você conseguiu fazer todo mundo rir aqui. Mas isso é legal, é interessante, porque a mediadora falou, inclusive, da questão da síndrome do impostor, né? A gente tem essa tendência fortíssima de todo mundo. Se assim, vocês não sabem o que é a síndrome do impostor, a gente está passando por esse momento agora. Tipo, alguém vai descobrir uma hora que a gente não entende nada do que a gente está falando. Por mais que você entenda muito o que você está falando. É isso aí. Pelo menos a gente não faz fake news, cara. Não faz fake news, tudo que é verdade. Mas é verdade, assim, se você não tem síndrome de impostor, eu te admiro pra caramba. Aliás, de fake news a gente podia contar, se vocês quiserem acreditar, se vocês quiserem que a gente conte o caso aí, os comentários, depois vocês colocam no comentário, a gente pode contar o caso da pessoa que está dividindo o quarto com a gente no rosto. É verdade, é uma caso história bem interessante. bem interessante. Mas aí vocês... Há quem diga que é fake news, mas não é fake news. Bom, vamos lá. Não desliga ainda. A gente, logo na sequência desse... Deixa eu só fechar. Opa, porque aí eu fecho o meu e... Eu vi só mais um. Não, tá bom, beleza. Eu tenho mais duas coisas pra falar aqui pelo menos. A Andréia e a Adriana estão gostando da trilha. Eu acho que a gente podia correr ali e pedir pra produção de hoje, que tá ali na... Não é. Da próxima vez eu vou trazer um violino. Pra pedir ali pra continuar a música. Eu ia falar a gente pode colocar uma trilhazinha aqui no telefone. Podia, vez, cara, vai colocar ficar o bonito. Spotify aqui. Ainda mais que hoje o cenário tá bonito ali. O dia abriu hoje, Isso. que a gente pegou um friozinho brabo de ontem pra hoje, pegou chuva. Isso. Nossa, tava dureza. O Ricardo pergunta se o cara que divide o quarto a gente é o Bolô. Não é. O Bolô foi um produtor da banda que eu tinha, que tem casos incríveis. Isso tá guardado pra sempre. Meu Deus. Mas vamos lá. Foi mal. Terminei o dia com uma palestra chamada Voyeurismo na Telinha. Sobre... A gente tá bom nesse negócio, né? Vibrador, voyeurismo, clitóris, voyeurismo. Mas é uma... Essa é a nossa parte apelativa para aumentar a audiência, né? E João Kleber. O pior agora, não vamos falar. Mas vamos lá, desculpa. Piano de novo, a gente tá fazendo piano. O cenário tá demais. Cara, amor, você tinha que estar... Olha só. Tá bonito demais. Cara, quase que eu caí do puff aqui. O problema é que começa a escurecer e aí as pessoas vão ver a gente aqui, a traseira. É verdade, o reflexo já está começando a aparecer aqui. Mas beleza, a gente pode até subir um pouco mais. Vamos lá. Então vamos continuar. Pode falar assim. Esse é a questão, o voyeurismo nas redes sociais, parte sobre essa história de compartilhar histórias na telinha, Snapchats, Instagram Stories e afins. Traz a pessoa que é CEO do Soul Pancake, que faz o Kid President. Se vocês não conhecem o Kid President, vocês têm que conhecer o Kid President. E tem um camarada que faz, ele fez uma... Foi muito legal, porque a gente chegou na sessão, tinha um fone de ouvido, a gente ganhou um fone de ouvido. Porque eles queriam mostrar em primeira mão um seriado que foi todo produzido via celular. O cara tinha um aplicativo, ele conectou duas pessoas, um cara em Los Angeles, ou na Califórnia, não sei se em Los Angeles, uma menina em Nova York. Eles passaram os contatos, eles gravavam a tela do telefone dos dois, então mostra em tempo real eles se vendo, eles vendo o perfil um do outro com os amigos e as primeiras ligações, e eles começando a se conhecer pela rede social, pela telinha. E aí vem um comentário muito interessante, falando naturalmente do consumo de vídeo, como que isso aumentou, e consumo de vídeo
no dispositivo móvel, como que isso aumentou. E aí, assim, geralmente você espera receita de bolo nessas. Como que eu vou conseguir fazer meu vídeo? Não teve muito disso, mas teve uma coisa que eu achei legal. Não existe receita de bolo para viralização. Existe assim, vamos seu combinar conteúdo tem que ser original, você tem que ser você mesmo, essas coisas todas. Mas assim, isso ok, mas isso é igual a história do storytelling, né? A gente está falando que você tem que ter uma história legal, você tem que ter, né? Você tem algumas preocupações. Sim. E aí você pode ter como consequência que você vai cativar uma audiência gigante, enfim. Mas aí teve uma coisa interessante que é o seguinte, para o Facebook, e aí vai contra os 31 minutos, 45 segundos que nós estamos falando neste momento, para o Facebook é mais interessante de vídeos curtos de 60 a 90 segundos. Sim. Ok, não é o caso, a gente está fazendo um live, né? Isso, exato. Era o parênteses que eu ia fazer. O YouTube já... A gente também defende o vídeo curto. Isso. O YouTube, ele prioriza tempo de visualização. Então, um vídeo longo que a pessoa fique muito tempo vendo é melhor. Naturalmente, esse aqui depois vai para o YouTube, a gente vai fazer o teste lá, se der certo, se der certo. Vai ser mais difícil as pessoas verem, eu acho. O Instagram é foto. Então, assim, você tem que contar a sua história através de foto. O Snapchat são histórias curtinhas. Então, você tem que saber adaptar a sua história para a mídia que você está usando. Tem muito a ver com o que a gente diz também para educação, né? Então, total. E aí eles colocaram essa história, esse vídeo, desses 2 episódios dessa série que eles estão produzindo, a gente viu na hora no fone de ouvido, com fone de ouvido cada um no seu telefone. Quando terminou, eles tiraram do ar. Então, assim, não dá nem para compartilhar, tipo assim, galera, veja isso que é sensacional. Mas vai ter que esperar sair no ar e aí para ver quando vai rolar. Foi isso, aí eu fui dar a volta na casa da Leves, aqui embaixo, lá de cá. Centro de convenções. Não, era aqui no Rio? Não, a casa da Leves é do lado do Centro de Convenções. E é muito legal, amanhã a gente pode trazer mais informações de lá, só para não estender muito tempo. Eu tenho 2 coisas aqui para falar ainda rapidamente, e vou tentar ser bem rapidamente, depois vou tentar ser rápido. Isso. Pois uma tem a ver com o que a gente falou, que foi a segunda palestra do dia, que foi a única que a gente viu junto, que foi sobre fake news. Eu vi um negócio muito legal mesmo, que é How Bots Are Automating Fact-Checking, que significa basicamente que eles estão usando robôs para checar a veracidade das notícias que estão aparecendo na internet. E é um negócio genial. Tinha 4 pessoas lá que estão desenvolvendo coisas nessa linha. Claro que eles, né, na hora que entra nas perguntas, qual é o principal problema? É grana. Né, eles precisam ser mais financiados. Isso tem sido desenvolvido muito em parceria com universidades e tudo. Mas eu vi umas coisas incríveis lá. Assim, você tem desde uma ferramenta que eles pegaram e fizeram lá em tempo real para a gente ver. Pegaram o discurso do Trump para o Congresso e fizeram um cheque na hora. E aí o negócio te retorna lá com vários índices. E aí ele pega cada frase tem um índice, e que seria o índice de veracidade de uma determinada fala do discurso. E aí isso é uma ferramenta que detecta escrito. Aí a gente viu uma outra que eles usam para vídeo e que eles podem usar em tempo real. Quer dizer, vocês estão assistindo a gente aqui, aí você ativa essa ferramenta e aparece um gráfico, um negocinho ali em cima. Como se fosse um detector. A gente está em Conselheiro Lafayette. Aparece um detectorzinho, que é tipo um detector de mentira, que é um ponteirinho, que ele fica oscilando e ele vai identificando qual que é o grau de precisão, de verdade do que a gente está falando aqui. Claro que isso, gente, assim, é um negócio que eles estão, inclusive, têm conversado muito com o Google para fazer alguns tipos de parceria e tal. Isso tem muito que avançar ainda, mas o que os caras já conseguiram de progresso é muito legal mesmo. Inclusive tinha gente ligada ao pessoal que falou de manhã e que estão fazendo um trabalho, inclusive aqui no Texas, né, que tem um PolitiFacts, que é um desses que está fazendo essas auditorias de conteúdo de fake news e tem um dos caras lá que está trabalhando junto com eles, que é uma empresa que chama Duke Reports Lab. E é genial, gente, é realmente incrível, porque imagina que você vai conseguir checar, pelo menos minimamente, a veracidade do que você está lendo, enfim.
E tem um, inclusive, que tem o cara fez uma demonstração também lá, que eles fazem integração com a Alexa. Para quem não sabe, a Alexa, ela é assistente pessoal da Amazon, né? Ela é um robozinho, pode-se dizer assim, que você usa para controlar coisas na sua casa, ou para perguntar como está o clima no dia, enfim. E as pessoas, eles mostraram vídeos das pessoas perguntando para a Alexa se tal coisa que o Donald Trump falou era verdade, e ela vai e responde, de acordo com o PolitiFacts, sim, tal, sim ou não, e ela traz um relatóriozinho. É genial, genial. E aí, para acabar, gente, eu fui ver eu fui ver um outro, né? A gente tinha visto o Corey Richards uns dias atrás, eu fui ver um outro com o pessoal da NetGeo, sobre storytelling, que é como novas formas de contar histórias visuais. Tem até a ver com o voyeurismo que o Cabeça falou. Esse foi feito com um dos diretores da National Geographic e um fotógrafo deles que é bem conhecido também, que chama Aaron Huey, que tem um filho que chama Hawkeye Huey, que é um menino... É esse menino aí, que tem 225 mil seguidores. Isso. E a câmera é maior do que ele. E, enfim, eles contam um pouco ali do que funciona, o que não funciona para cada tipo de mídia. Então, eles falam principalmente do Instagram. O Instagram, eles usam muito o Instagram, que acho que não é foto, naturalmente. E eles têm 105 fotógrafos autorizados a acessar a conta e postar na conta. Que massa. E aí são fotógrafos que assim, eles confiam totalmente nos caras e os caras simplesmente logam lá, colocam foto. E tem algumas regras, obviamente, do tipo, acho que pode ser no máximo 12 posts por dia, então assim, eles postam algumas vezes por semana, tem que ter umas regrinhas, porque eles falam, putz, a gente também não quer dar um overflow de conteúdo, porque o pessoal não vai conseguir nem ver o que a gente está colocando lá. Então, a coisa da fotografia, o uso do Instagram Stories e do Snapchat, que eles fazem de um jeito muito legal, assim, as historinhas curtas que eles contam, e dos multiple fotos também para contar história, né, que são várias fotos que vão passando assim, uma atrás da outra. O live que eles falam que é um desafio, e aí eles mostram inclusive um videozinho lá que dá errado, porque a pessoa tenta virar a câmera para mostrar o panda e dar um pau. E alguns desafios, e eles falam que acontece às vezes, sei lá, alguém sem querer postou uma foto preta. Então, tinha uma foto preta lá. E aí, curiosamente, essa foto preta teve 20 mil likes. Aí aquela história que a gente tava falando, né? Só porque a NetGeo é famosa e a galera achou hype. Nossa, que legal. Tem comentários muito engraçados ali, que é tipo, nossa, que achei incrível. 20 mil likes numa foto que era um preto. Né? Bom, essa foi a minha última do dia. Foi muito legal porque... Foi muito legal, a gente já tá, o reflexo já tá aparecendo. Mas foi bem bacana. Eu vi várias fotos muito bonitas, né? Enfim, né? Os fotógrafos da NetGeo não tem o que falar. Cada coisa mais incrível que a outra. E... Bom, de conteúdo, cara, foi isso. Eu fiz a minha maior maratona do South by Southwest em termos de conteúdo, acho que foi hoje. Que eu consegui ver 6 coisas seguidas. Corri pra caramba de uma sala para outra, mas assim, eu consegui fazer um planejamento em que eu fiquei no mesmo lugar. Eu achei 6 coisas legais no mesmo lugar, de modo que eu não tive que ficar me deslocando por muitos metros de um lugar para o outro. E aí... Atravessei um bocadinho. Sim, mas enfim, legal, mas é cansativo também, viu? Não para pra almoçar, não para pra nada. É isso aí. A história? Não, a história? Ninguém falou. Vocês querem ouvir a história? A gente tem verdade. 12% de bateria. Se vocês quiserem curtir a história, até a gente conseguir... A gente pode contar a história amanhã também. Ou a gente muda de lugar aqui e conta a história depois. A gente deixa a galera no suspense. Ou amanhã é o último dia, então esse é o nosso penúltimo live daqui. Isso. O Marcos falou pra você... O Gabriel falou pra você tocar piano.
Falou também que é o Big Brother em 3D. Palmas da Andrea. O Bizafra disse que a gente está correndo porque eles estão lá de boa. A gente está com 11% de bateria. A gente está com 11% de bateria e se a gente mudar vai perder esse cenário bonito, vai ser um cenário de hotel qualquer. O Gabriel disse que o Facebook precisa desse robô. A Adriana pediu pra gente contar a história e o Bizafra pergunta se não tem uma caralha de uma tomada aí e a Carol fala para que deixar de contar amanhã o que pode ser feito hoje. Bom. Então vamos contar a história. Gente, bom, assim, Vamos só pôr em contexto. Nosso quarto de hostel tem 6 camas e a gente está em 5 pessoas conhecidas. Então, a gente tem uma sexta cama que ela variou ao longo dos dias, até ser ocupada por um cara. A gente a gente conheceu uma menina de Montana Isso. Que era, inclusive, extremamente politizada, era uma americana, era super consciente, discutiu, inclusive, política do Brasil, né? Perguntou, demonstrou interesse, enfim, tinha lido, enfim. Isso. Não, o que é interessante é que o seguinte, esse cara que está no nosso quarto, ele tem uma história que ele é de Dakota do Norte, e não vou falar o nome dele aqui porque não, né, enfim, mas ele é uma pessoa extremamente serena e no primeiro dia que ele chegou, ele é bem caladão, bem na dele. E comecei uma conversa com ele. A gente estava ali no quarto. Na verdade, acho que eu estava sozinho no quarto lá com ele. E ele começou a me contar a história dele, que ele viaja pelos Estados Unidos. E que em uma determinada dessas viagens ele estava com a irmã dele. Eles estavam no Kansas. E que eles resolveram vir andando até o Texas. E aí ele veio andando até o Texas, até Austin, com a irmã dele, e aí ele fala, né, que ele dormiu muitas vezes ao relento, nas árvores, é um negócio bem, a gente até brincou que ele era o andarilho, né, mas, e aí ele contou que quando chegou em Austin, que ele recebeu uma mensagem de Deus, e que Deus falou com ele que devia continuar andando na jornada dele, e ele foi até San Antônio, que é deve ser uma hora e meia de carro aqui, 100 e poucos quilômetros, e a irmã dele ficou aqui. Isso foi 2 anos atrás e eles nunca mais se viram depois disso. E ele falou que, né, a irmã dele ficou aqui vivendo nas ruas de Austin, e que ele tinha vindo e veio com o irmão dele para eles tentarem encontrar a irmã dele. Ele sai em umas horas muito esquisitas, assim, tipo, ele dorme com a bota em cima do beliche, dá 3 da manhã, ele saía, né? E voltava às 6, e depois ia, fumava um cigarro, voltava, e ele trabalhava em horários muito diferentes. Esse hábito que, para mim, é o único hábito estranho que ele parece ter mesmo, que é o colocar as botas os sapatos em cima da cama, né? Mas para o cara que deve ter dormido no chão, enfim. E ele inclusive falou que já teve uma experiência de morar na rua e tudo, e ele veio para procurar a irmã. E a gente contou essa história para algumas pessoas falaram, não, mas não é possível, como é que vocês acreditaram nisso? Vocês acreditaram nisso? Eu falei, eu não tenho nenhuma razão para não acreditar. Inclusive porque ele é um cara realmente muito tranquilo, muito sereno, e parece que é um cara de muita fé. Uhum. Ele fala muito em Deus, né? Enfim. E aí, mas sem pregar, né? Ele é um cara de muita fé, mas ele não fica tentando converter as pessoas, ou enfim. E até que, acho que alguns dias atrás, uns 3 ou 4 dias atrás, eu fiquei um pouco assim, pergunto para ele, não pergunto, porque às vezes não sabemos o quanto que as pessoas estão dispostas a se abrir, e a gente sabe que os americanos são um pouco fechados. E aí um dia eu perguntei, falei, pô, como é que tá a sua procura aí? Vocês conseguiram encontrar a sua irmã? E aí ele disse que sim, eles encontraram a irmã. Ela estava morando num abrigo aqui em Austin, e que parece que ela sofreu alguns maus tratos, eu não sei se de alguém lá do abrigo ou se de outros moradores de rua. E eles conseguiram. Aí ele falou, não, mas
eu tava com fé que a gente ia conseguir, Deus ia nos ajudar, eu tava com um sentimento, meu irmão não acreditava, mas eu acreditei e a gente encontrou. E a gente deu sorte porque teve um cara, deu sorte não, né? Eles falam sempre, né? Eles sempre é coisa de Deus e tudo, mas que eles encontraram uma pessoa no hostel, desistiu, acho que de uma reserva na última hora, e aí eles trouxeram a irmã deles pro hostel e ela tá lá num quarto só para meninas, e a gente viu a irmã dele, né? Então assim, ela tá realmente bastante maltratada e ela dormiu no nosso quarto na última noite. Ela deve ter trocado de cama com ele, ou, enfim, não sabemos o contexto disso, mas ela realmente está bem maltratada, assim, de morar na rua, né? Tá precisando de tratamento dentário, né? Ela está muito magrinha em função, enfim, deve ter passado fome, essas coisas. Então, essa é a história. Essa é a história. É uma história diferente, nunca tinha visto isso na minha vida, assim, tão de perto. E é curioso, né? Porque a gente tem falado muito de diversidade das coisas todas, assim, e é uma pessoa totalmente diferente, acho que de todo mundo que está ali no quarto, e assim, eu tenho uma afeição gratuita por ele, assim, um cara que, na hora que você conversa com ele, ele é tranquilão, ele é bastante cativante, assim. Enfim, a história era essa a história, não tinha nada engraçado, não. Mas foi uma história diferente que a gente viveu aqui. A nossa bateria está em 6% e o Mac já está avisando aqui que o bicho vai pegar. Galera, então amanhã a gente está aqui de novo. Obrigado pela audiência e vamos lá. Amanhã é o último dia. Até amanhã. O Bizafra falou aqui que triste, né? Mas, pô, cara, que bom que ele achou a irmã dele. Ele falou que eles vão voltar para Dakota do Norte, ele deve voltar nos próximos dias para lá e vão reintegrar ela à família e que, inclusive, vão passar ela por um processo de reintegração social também enfim, né, os hábitos que ela deve ter hoje de ter morado na rua aí 2 anos, ele falou que já passou por isso antes, que ele teve que passar por esse processo de reintegração, mas que bom que eles encontraram ela, né? É isso aí. Valeu, galera. Pessoal, valeu demais. Abraço. Até amanhã.